Estou tão cansada. Não tenho mais forças. Eu vejo o peso que você carrega. Até aqueles que ninguém enxerga. Eu tô tentando, mas a vida tá dura demais. Parece que eu vou cair a qualquer momento. Eu renovo o cansado e dou forças aos que já não as têm. Você não está caminhando sozinha. Eu estarei com você até o fim. Deus, eu tô no meu limite. Eu não sei mais como continuar desse jeito. Até isso agora? Senhor, eu vou cair. Me ajuda, Jesus. Eu chego sempre no seu momento mais frágil, para te sustentar. Salmos 18:2 diz assim: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. Eu sou a sua rocha, a sua fortaleza. Eu te seguro quando você acha que vai desabar. Eu protejo todo mundo, mas quem é que cuida de mim? Deus, eu tô cansado. Tô segurando tudo sozinho. Ei, filho, eu cuido de você. Mesmo que você não veja, eu te abraço. Eu te guardarei do mal. Eu guardo a tua vida. Eu te amo, filho. Todo mundo passa, ninguém me vê. Parece que eu não faço falta pra ninguém. Será que Deus olha pra mim? Porque às vezes eu acho que nem Ele lembra que eu existo. Eu sempre estive aqui, sentado com você, até quando ninguém te cumprimenta. Eu vejo cada noite sua, cada luta, cada silêncio que dói. Você não é invisível. Você é meu filho. E eu nunca deixei de caminhar com você. Senhor, eu tô tentando, mas parece que eu falho toda vez. Minha filha merece um pai melhor. E eu tenho medo de errar de novo. Deus, se o Senhor ainda me ouve, eu não sei mais o que fazer. Eu sempre estive aqui. Mesmo quando você achou que estava sozinho. Eu te curo quando você se culpa. Apenas seja um bom pai para sua filha. Viva cada momento com ela. Deus, se o Senhor existe mesmo, por que minha vida só dá errado? Eu tô cansado disso tudo. Eu sempre estive aqui. Mesmo quando você achou que estava dirigindo sozinho. Eu faço de tudo. Dirijo o dia inteiro. Estou quase perdendo minha casa. Eu sou o teu socorro, que vem do alto, não da tua força. Você não está perdido. E você não vai perder a sua casa. Vai conseguir se estabilizar. É só confiar em mim. E já segue o canal Anime Gospel. Vídeos todos os dias. De novo, mais um dia ouvindo: depois eu te pago. Deus, até quando isso? Eu trabalho duro, mas parece que nada melhora. Eu tô cansado de tentar. Senhor, só não deixa faltar o básico. Eu só preciso de um sinal que o Senhor está comigo. Eu nunca deixei faltar o essencial, e hoje também não vai faltar. O pão de cada dia eu te dou. Confia, eu estou aqui contigo. Mateus 6,11 é uma frase da oração do Pai Nosso que diz: Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Deus, eu tô tentando ser forte.
Mas esse peso tá ficando difícil demais de carregar. Será que o Senhor ainda me escuta? Ou será que eu tô sozinho nessa luta? Senhor, eu pensei que ninguém estava me vendo. Eu ouvi cada sussurro seu, mesmo aqueles que você nunca teve coragem de falar em voz alta. Parece que ninguém me enxerga de verdade. Se eu sumisse, alguém perceberia? Claro que não. Sou um inútil. Eu sempre estive aqui, mesmo quando ninguém te viu. O seu valor não vem dos olhos dos outros, vem de quem te criou. Eu sempre vi você e continuo aqui do seu lado. Senhor, eu tô tentando ser forte. Meu filho é autista. E as pessoas não compreendem. As pessoas não entendem ele. E eu tenho medo de não conseguir cuidar dele direito. Eu vejo você. Eu vejo sua luta e vejo o coração do seu filho. Você não está sozinha. Eu caminho com vocês, passo a passo. Eu fortaleço o cansado e renovo quem já não tem forças. Parece que ninguém mais lembra que eu existo. É como se eu tivesse sumido do mundo. Eu vou ao médico sozinha, volto sozinha e chego em casa sem ninguém para perguntar como eu tô. Eu ouvi cada palavra sua e eu sempre estive aqui, mesmo quando você achou que estava só. Desde a sua juventude até os seus cabelos brancos, eu continuo te sustentando. Eu nunca deixei de te ver e nunca vou deixar você caminhar sozinha. Deus, eu tô tão cansada. Parece que eu carrego o mundo inteiro sozinha. Eu cuido de todo mundo. E quem cuida de mim? O Senhor tá aqui? No meio desse aperto comigo? Vem a mim, você que está cansada e sobrecarregada. Eu te dou descanso. Eu tô no meu limite. Ninguém imagina o quanto dói trabalhar sorrindo assim todo dia. Eu aguento grosseria, cobrança, pressão. Mas por dentro eu tô desmoronando. Deus, se o Senhor me vê, por favor, só me ajuda a não cair aqui na frente de todo mundo. Eu estou aqui, bem na sua fila, exatamente no momento em que você achou que ia cair. Vinde a mim, você que está cansada e sobrecarregada. E eu te darei descanso. Jesus te ama e te abraça agora. Você crê? Já segue nosso canal. Eu queria pedir ajuda, mas eu travo. Fico com medo de incomodar todo mundo. Eu tô tão cansada por dentro, mas ninguém percebe. Eu não sei mais o que fazer. Eu vejo o que você esconde e eu te escuto, mesmo quando você não fala nada. Você nunca foi um peso. Seu coração importa, até cada lágrima silenciosa.
E quando faltar voz, eu te dou força para pedir ajuda. Tu gostou dos vídeos com nadar? Então continua aqui, que tem resumão. Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada de perto em uma coisa bem interessante. Uma animação curtinha, viral, que em menos de 1 minuto consegue contar uma história super potente. A ideia aqui é desmontar essa peça para a gente entender o que faz dela um devocional digital tão eficaz. Vamos lá? E tudo começa assim, com essa frase: eu tô no meu limite. Olha só, são só 5 palavrinhas, mas elas batem na hora, sabe? Tem um senso de urgência e para muita gente é algo que soa muito, muito familiar. É aqui que o jogo começa. Essa é a primeira peça do quebra-cabeça, um gancho emocional que já joga a gente direto numa crise, desde o primeiro segundo. A conexão é imediata. Beleza. Agora que a nossa atenção já foi fisgada, a narrativa começa a desenhar o cenário. E essa primeira parte foca numa batalha. Uma batalha que é muito comum, mas que na maioria das vezes a gente não vê, sabe? Especialmente nesse nosso dia a dia de trabalho. E aqui, olha, a gente chega no coração do conflito. O que é genial aqui é como essa frase coloca em palavras aquela distância gigante entre o que se espera por fora, o sorriso que o trabalho exige, e o que está acontecendo por dentro, que é a dor. É basicamente um desabafo, né? Que escancara o cansaço que é ter que manter essa fachada. E sabe, existe até um nome para isso. É o trabalho emocional. É aquele esforço que ninguém vê de engolir o que se está sentindo de verdade para conseguir mostrar a emoção que o emprego pede. Então, essa historinha está, na verdade, ilustrando um conceito da sociologia que é super real. É isso que define a experiência da personagem. Aqui, a narrativa faz uma coisa muito inteligente. Pega aquele sentimento abstrato de "tô no limite" e transforma em algo concreto. Não é só um ato mal, não. É o peso de aguentar grosseria, de lidar com cobrança, com pressão o tempo todo. E tudo isso sentindo que está desmoronando por dentro. São esses detalhes que fazem a angústia virar algo que a gente quase consegue tocar. Ok, então até agora a gente viu a construção do problema, certo? Um problema de exaustão, de desespero. Mas toda boa história que se preze tem que ter um ponto de virada. E é agora que a gente chega nesse momento. Um momento em que a narrativa dá um cavalo de pau e muda de direção, saindo do problema e indo direto para a intervenção. E o apelo da personagem de cortar o coração, né? Deus, se o Senhor me vê, por favor, só me ajuda a não cair. E aí, a história nos deixa com uma pergunta no ar. Como é que um pedido de ajuda desses, no meio de um supermercado, vai ser respondido? E a resposta nossa, a resposta de uma força tremenda. E o legal é que não é um sinal vago, um sentimento no ar, uma coincidência qualquer. Não, é uma resposta direta, pessoal, imediata. A frase, eu estou aqui bem na sua fila, poxa, isso coloca o divino no lugar mais comum do mundo, o que torna essa intervenção super real e muito, muito pessoal. Bom, depois desse momento forte dessa intervenção, a história finalmente entrega a sua promessa principal. É aqui que a solução para aquele problema lá do começo é apresentada, de forma bem clara. Então, o ponto-chave é esse aqui. A citação é uma promessa de alívio que conversa diretamente com aquele sentimento de cansaço, de sobrecarga lá do início. A solução que é oferecida, o descanso, é o remédio exato para o problema do burnout. É a recompensa emocional que a história entrega. E agora a gente entra na reta final da nossa análise. A história da personagem já fechou, mas o vídeo continua. E é aqui que a narrativa se transforma de novo. Ela pega uma mensagem que era pessoal e converte numa chamada para ação, para todo mundo. E essa mudança é super importante estrategicamente falando. É como se a câmera, de repente, virasse para quem está assistindo. A história não é mais sobre a moça do caixa. Agora, a história é sobre quem está vendo o vídeo. É a famosa quebra da quarta parede, para criar uma conexão direta. O que a gente vê aqui, na prática, é quase um funil de conversão, uma técnica bem comum no marketing, só que adaptada para um contexto de fé. Pensa só, primeiro vem uma promessa universal, depois uma pergunta direta que meio que pede um posicionamento, e por último, uma ação bem simples que não custa nada, seguir o canal. É uma estrutura de 3 passinhos, pensada para gerar engajamento na hora. Olha só esse gráfico. Ele resume tudo o que a gente conversou de um jeito bem visual. Praticamente metade do tempo do vídeo é só para criar essa conexão emocional, para apresentar o problema de um jeito que todo mundo se identifique. O resto do tempo é dividido entre a intervenção divina e o chamado para ação. Ou seja, a estrutura é toda pensada para primeiro criar uma conexão forte, para só depois pedir alguma coisa. No final das contas, o que a gente está vendo aqui é uma parábola dos tempos modernos, né? Tem um problema,
um conflito, uma intervenção e uma moral da história. É uma narrativa completinha que funciona sozinha e foi feita sob medida para ser consumida rapidinho e compartilhada com um clique no feed de qualquer rede social. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta ainda maior para pensar, né? Porque este vídeo é só um exemplo de um fenômeno muito mais amplo. Faz a gente se perguntar de que outras formas a fé, a expressão religiosa e a formação de comunidades estão se transformando para sobreviver e até crescer na era digital. É uma resposta que, na verdade, está sendo escrita agora mesmo, nos nossos feeds todos os dias. Olha, quem passa um tempo nas redes sociais é quase certeza que já esbarrou em um daqueles curtas de animação, sabe? Com a hashtag #AnimeGospel. São umas historinhas bem simples, né? Mas que tem uma força emocional, nossa, gigantesca. Então o que a gente vai fazer aqui é mergulhar nessa fórmula para entender o que faz esse fenômeno ser tão poderoso e tocar tanta gente. Todo mundo passa, ninguém me vê. Pesado, né? É exatamente com essa sensação, essa coisa de se sentir invisível, que tudo começa. Essa frase é a porta de entrada, sabe? O gancho emocional para uma tendência que, olha, já acumulou milhões e milhões de visualizações. E por quê? Porque captura um sentimento que é muito profundo e que muita gente conhece bem. E o primeiro pilar que a gente encontra em todas essas histórias é justamente esse, o peso da luta. É uma representação daquela exaustão, sabe? Aquele cansaço que simplesmente esmaga a gente por causa da correria e das pressões do dia a dia. E olha só quem são os protagonistas. São sempre pessoas comuns, trabalhadores, o segurança, o porteiro. Eles são mostrados exatamente nos seus momentos de maior vulnerabilidade. A narrativa sempre parte desse sentimento de estar carregando o mundo nas costas sozinho. Aquela sensação de que a responsabilidade é toda sua e de mais ninguém. E é importante notar, não é só um cansaço físico de quem trabalhou o dia inteiro. É muito mais fundo que isso. É uma exaustão da alma, sabe? Emocional, espiritual. Esse tema é o que costura todos os vídeos. É o fio condutor que faz com que quem assiste se identifique na hora. Tá dando pra sacar o padrão, né? Não importa se é o segurança, o faxineiro, a motogueiro, todos eles chegam num ponto em que dividem o mesmo desabafo, quase um coro de desespero. É um ponto de partida que se repete e que, por ser tão real, cria essa conexão instantânea. Bom, mas a coisa fica ainda mais profunda. Aquele peso da luta que a gente viu, ele evolui para uma dor bem mais específica, que é o sentimento de ser invisível, de ser esquecido, de estar completamente só. E aí que tá o pulo do gato. Os personagens não estão só cansados, eles começam a questionar tudo. Será que alguém ainda me escuta? Será que eu tô sozinho nessa? Chega ao ponto de duvidar se até mesmo uma força maior se lembra que eles existem. É uma crise de fé, mas também uma crise de se sentir visto no mundo. E muitas vezes essa solidão toda vem amarrada com o medo de falhar. O medo de não ser bom o suficiente para os outros, para a família, como a gente vê aqui no caso do pai. Isso torna a luta deles algo muito humano. É fácil demais se colocar no lugar. Mas é exatamente nesse ponto, no fundo do poço, que a história tem uma virada. É o momento crucial da fórmula. No auge do desespero, vem uma resposta. Uma resposta direta, divina, que quebra todo aquele silêncio. E essa tabela resume perfeitamente o coração do fenômeno. É quase um espelho, né? Para cada sentimento humano de desespero, vem uma resposta divina que é o exato oposto. Onde tem sozinho, a resposta é: eu sempre estive aqui. Onde tem visível, a resposta é: eu vejo cada luta sua. É uma contrapartida direta para cada dor. Olha que forte isso. A resposta vai direto na ferida, na dor principal do personagem. Não é uma frase genérica de vai ficar tudo bem. É específica. Eu sempre estive aqui com você. Você não é invisível. É uma reafirmação de valor, de pertencimento, feita sob medida para a dor dele. E a fórmula não acaba só no consolo, não. Agora a gente entra na parte final. A resposta divina vai além de confortar. Ela promete ajuda de verdade, um suporte palpável e uma força renovada para continuar. E o jeito que essa ajuda é apresentada é bem interessante. Ela vem em 3 formas, 3 promessas. Ser um rochedo, ser um socorro e ser um renovador. Isso pega a ideia abstrata de apoio e transforma em algo bem concreto, que dá para entender. Uma base firme, um resgate na hora do aperto e uma fonte de energia nova.
E o que significa ser uma rocha? A própria animação explica. É ser uma fortaleza, algo que te segura quando parece que tudo vai desabar. É a promessa de um suporte que não te deixa cair, mesmo nos momentos de maior fragilidade. Então, no fim das contas, a mensagem não é só calma, não se preocupe. É muito mais ativa. A mensagem é: você vai ter as ferramentas para continuar. A narrativa não só consola, ela capacita o personagem. É uma promessa de renovação e da capacidade de seguir em frente. E para fechar, fica uma reflexão. A gente viu o que e o como dessa fórmula de sucesso. Mas a grande pergunta é por quê? O que a viralização massiva de uma história tão simples diz sobre a gente? Sobre a nossa necessidade, talvez universal, de reafirmação, de sermos vistos? Talvez, no fundo, todo o sucesso desse fenômeno revele uma busca coletiva por esperança, uma necessidade muito grande de ouvir que não estamos sozinhos. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num diálogo que, apesar de curtinho, é de uma força gigantesca. Ele fala sobre alto valor, sobre consolo e vem de um clipe viral em estilo anime que tocou muita gente. Vem comigo desvendar essa mensagem. Pra gente começar, fica essa pergunta no ar. O que é se sentir um peso? Poxa, quem nunca se sentiu assim? Nem que seja por um instante, né? Essa sensação de que a gente está atrapalhando, de que é um fardo, é algo muito, muito humano. E é justamente esse o ponto de partida que conecta todo mundo com a história que a gente vai ver. Então, a primeira parte desse diálogo vai direto nesse sentimento. É a expressão de uma dor que muitas vezes fica ali guardada, sabe? Mas que aqui ela é colocada pra fora, de um jeito bem cru, bem direto. É essa frase que dispara tudo. Repara que não é só sobre estar triste. É uma percepção muito específica de ser um problema, de ser um obstáculo na vida das pessoas que se ama. É aquele sentimento devastador de que a própria existência já causa dor nos outros. E a partir dessa sensação, o pensamento começa a escalar e vai para um lugar bem mais sombrio. Agora a gente vai ver como esse sentimento de ser um peso acaba virando um verdadeiro grito de desespero. E aqui, nossa, que a coisa aperta. A dor leva a uma conclusão que, na cabeça de quem sente, parece lógica, mas que é totalmente distorcida. A de que sumir seria a solução, um alívio. O que essa frase mostra, de um jeito muito forte, é aquela espiral perigosa do pensamento depressivo. Então, pra gente entender bem, esse sentimento é feito de camadas. Começa com essa percepção de ser um fardo. Isso gera uma culpa imensa só por existir. E essa culpa alimenta a ideia de que sumir é a única saída, o que, no fim das contas, só faz a pessoa se fechar cada vez mais na própria dor. É um ciclo. E tudo isso deságua nessa pergunta. É um apelo, uma busca desesperada por sentido no meio de um sentimento avassalador de inutilidade. A pessoa não se sente só um peso, mas se sente pouco, pequena, insignificante. É muito forte isso. Mas aí olha que virada incrível. Esse quadro mostra um confronto direto. Para cada palavra de dor, peso, trabalho, inútil, vem uma resposta específica, uma palavra de força, sustento, levanto, preciosa. É um contraponto perfeito que já começa a preparar o caminho para uma cura. E com essa virada, o clima da nossa análise muda completamente. A gente entra agora na resposta, uma mensagem de amor, de reafirmação. Vamos entender o que faz essa resposta ser tão poderosa e tão reconfortante. A resposta já começa quebrando a crença principal. Direto ao ponto. Você nunca foi um peso, com todas as letras, sem deixar nenhuma dúvida. E logo depois, vem verbos de ação. Eu te sustento, eu te levanto. Isso mostra que não é um apoio passivo, de longe. É uma força ativa, constante. A gente pode até resumir essa resposta em 3 pilares. Primeiro, negar a mentira, acabar com aquela autopercepção negativa. Segundo, prometer um suporte ativo, que traz segurança, que traz força. E por último, o grande final, a declaração de valor. E a palavra que fecha tudo com chave de ouro é essa, preciosa. O mais fascinante aqui é que ser uma pessoa preciosa não tem nada a ver com ser útil ou produtivo. É sobre ter um valor que simplesmente existe, que não precisa ser conquistado, não precisa ser merecido. É a afirmação de que o valor faz parte de quem se é. É o oposto exato de se sentir inútil. E é aqui que a gente junta as duas partes, o grito de desespero e a resposta de amor. E o que surge disso tudo é a mensagem central, a grande ideia sobre o valor que uma vida tem.
A grande sacada é essa. O valor de alguém não é medido por como essa pessoa se sente sobre si mesma, nem pelo quanto ela acha que é útil. O que essa mensagem propõe é uma virada de chave, uma mudança radical de perspectiva. Ela afirma que o valor é uma qualidade que já vem com a gente, que é nossa e que não diminui por causa de falhas ou dificuldades. E para fechar, fica essa reflexão. Uma pergunta que vira a nossa lógica de cabeça para baixo. No mundo que vive cobrando da gente uma prova de valor, essa mensagem convida a gente a simplesmente reconhecer um valor que já existe. Talvez o maior trabalho não seja construir o nosso valor, mas sim aprender a enxergá-lo. Sabe quando poucas palavras conseguem capturar um sentimento que é tão universal que acaba viralizando? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar na estrutura e no poder emocional de um diálogo bem curto, mas super intenso, sobre esgotamento, sobre burnout e sobre aquela busca por um alívio. Vamos lá. E tudo começa assim, ó. Uma confissão. Simples, direta, mas com uma força absurda. Não tem rodeio, não tem firula, é só a expressão pura da exaustão, que conecta na hora com qualquer pessoa que já se sentiu no próprio limite. É esse o ponto de partida que já estabelece toda a vulnerabilidade da narrativa. A partir dessa confissão, a narrativa entra no que a gente pode chamar de primeiro ato. É aqui que o sentimento de cansaço começa a ganhar forma, a ganhar um contexto. É sobre sentir o peso do mundo. E aqui está a metáfora central. Essa frase transforma um sentimento que é muito pessoal numa imagem que todo mundo consegue entender. É a voz da pessoa que cuida, da mãe, do profissional sobrecarregado, enfim, de qualquer um que sente que a responsabilidade por tudo e por todos recai unicamente sobre os seus ombros. Esse conflito inicial é construído sobre 3 pilares. O primeiro é o cansaço extremo, o esgotamento físico e mental mesmo. O segundo, essa responsabilidade universal, a sensação de que é preciso dar conta de tudo. E o terceiro é o isolamento, a crença de que ninguém mais está dividindo esse fardo. É justamente essa combinação que torna a situação tão esmagadora. Vamos avançar então para o ponto de virada da história. A expressão de cansaço evolui. Ela se transforma num apelo direto, um verdadeiro grito por reconhecimento e por ajuda. Essa afirmação define a identidade de quem está falando. A pessoa não está cansada só por causa do trabalho. Ela está cansada porque seu papel fundamental é cuidar dos outros. É uma declaração, uma constatação que prepara o terreno para a pergunta que vai mudar tudo. E aqui está, o clímax emocional. Essa pergunta é o coração de todo o diálogo. Ela articula o medo mais profundo de quem cuida, o de não ter ninguém para cuidar de si. É a verbalização da vulnerabilidade máxima, aquela busca por reciprocidade no cuidado. Agora, o que é bem interessante aqui é a mudança sutil de tom. Antes mesmo de receber qualquer resposta, já existe um reconhecimento. É uma pequena faísca de fé, sabe? Uma admissão de que, apesar de todo o sentimento de solidão, talvez não se esteja completamente só. É a ponte entre o desespero e a esperança. E é essa ponte que nos leva ao terceiro e último ato. A resposta direta a esse clamor, que oferece uma solução bem clara e poderosa. Isso aqui ilustra brilhantemente a simplicidade da resolução. De um lado, o problema, uma pessoa cansada e sobrecarregada. Do outro, a solução direta, eu te dou descanso. Não é uma lista de tarefas, não é um conselho complicado, é uma oferta de alívio puro e simples que vai direto na raiz do sofrimento. A resposta é estruturada como um convite em 3 partes, quase como um mapa. Primeiro, o chamado, um convite à aproximação. Segundo, a condição, que na verdade valida o sentimento da pessoa, reconhecendo o cansaço dela. E terceiro, a promessa, que é o resultado final. Essa estrutura torna a solução muito acessível, fácil de entender. Essa promessa é o desfecho de todo o arco narrativo. Mas o que exatamente significa esse descanso que está sendo oferecido aqui? O descanso oferecido aqui não é só dormir ou tirar férias. Dentro deste contexto, é algo muito mais profundo. É a proposta de não precisar mais carregar o mundo sozinho. É uma transferência do peso, um alívio daquela responsabilidade que era solitária. E talvez o aspecto mais notável dessa troca toda seja a simplicidade. É algo a se pensar. A única qualificação necessária para receber esse alívio é admitir a própria exaustão. Não é sobre ser forte, ou perfeito, ou merecedor. O convite é simplesmente para quem está cansado.
Essa simplicidade radical remove qualquer barreira para aceitar a ajuda que está sendo oferecida. E assim, este pequeno diálogo nos deixa com uma questão muito maior. Para além do contexto da fé, o que significa na vida da gente encontrar um descanso verdadeiro? Não apenas a ausência de trabalho, mas o alívio do peso que carregamos. É algo para se refletir. Hoje a gente vai mergulhar num diálogo que é bem curtinho, sabe? Mas, nossa, ele é de uma força, de uma potência. Ele consegue capturar uma daquelas emoções que todo mundo, em algum momento, sente. Aquele medo profundo de não ser visto, de simplesmente ser esquecido. Essa pergunta, ela mexe com a gente, né? Sabe aquela sensação de estar ali de corpo presente, mas parecer que ninguém te enxerga? Que a sua existência simplesmente passa batido? Pois é exatamente esse sentimento que a gente vai explorar agora. Então, vamos lá. A primeira parte desse diálogo é quase um desabafo. É a voz de uma senhora expressando uma solidão que dói. É mais que um desabafo, na verdade. É um verdadeiro grito por reconhecimento, por ser vista. Pensa no peso disso. Não é só sobre estar fisicamente só, entende? É um sentimento muito mais profundo. É a sensação de que a própria história, a própria existência foi apagada da mente das pessoas. Isso já prepara a gente para entender o tamanho do abandono que ela sente. E aí ela completa: é como se eu tivesse sumido do mundo. Essa comparação é de uma simplicidade que chega a ser genial, né? Sumir do mundo. Isso diz tudo, ilustra perfeitamente o que é sentir que se deixou de existir para os outros. É como se fosse uma morte social, sabe? Uma invisibilidade total. E aqui essa sensação que era mais abstrata, ela se torna muito, muito concreta. Ela não fala só, estou sozinha. Não, ela pinta um quadro do dia a dia dela. Ir ao médico sem ninguém, voltar do médico sem ninguém, chegar em casa e... silêncio. A casa vazia. E talvez o mais doído, não tem ninguém para fazer aquela pergunta tão simples, né? E aí, como você está? Isso torna a dor dela algo que qualquer pessoa pode entender. Mas olha só, a história não acaba nesse poço de solidão, não. É a partir de agora que tudo muda. O tom vira completamente, porque surge uma resposta. Uma voz que vem para trazer consolo e, finalmente, quebrar esse silêncio todo. E olha que contraste incrível. De um lado, a gente tem a percepção dela, que é real, é dolorosa, estou sozinha, ninguém me vê. Mas do outro lado, vem uma promessa. Sempre estive aqui, nunca deixei de te ver. O interessante é que a resposta não diz, você está errada em se sentir assim. Não. Ela acolhe o sentimento, mas apresenta uma verdade maior, uma outra perspectiva que vem para preencher aquele vazio. E aqui vem a resposta, direta para aquele grito de invisibilidade. A parte mais forte para mim é, eu ouvi cada palavra sua. Gente, isso é o antídoto perfeito para a invisibilidade. É a confirmação de que a voz dela não ecoou no vazio, que alguém estava ouvindo. E a promessa de que essa presença sempre esteve ali, mesmo quando ela se sentia completamente só. Nossa, isso traz um consolo imenso. E essa promessa, ela vai ainda mais fundo. Não é algo só do momento presente, não. É uma promessa que, na verdade, se estende por uma vida inteira. Quando a voz diz desde a sua juventude até os seus cabelos brancos, isso é de arrepiar, porque mostra que não foi algo que começou agora. Essa presença esteve lá desde o comecinho, na juventude, sustentando durante a vida adulta e continua ali, agora, com os cabelos brancos. É uma presença ininterrupta que testemunhou tudo, garantindo que, no fundo, ela nunca esteve só de verdade. E essa palavra, sustentar, quando a voz diz, eu continuo te sustentando, o significado é muito mais amplo. Não é só segurar para não cair, fisicamente falando. Sustentar aqui é dar apoio emocional, é ser a base, o suporte espiritual. É aquela presença que mantém a pessoa de pé quando parece que o mundo todo vai desabar. É a garantia de um chão firme. E para fechar, a mensagem vem com essa promessa dupla, que é para não deixar nenhuma dúvida. Eu nunca deixei de te ver e nunca vou deixar você caminhar sozinha. Isso ataca diretamente os dois maiores medos que ela expressou, né? O medo de ser invisível e o medo de ser abandonada. É uma afirmação definitiva de valor e de companhia, para sempre. Então, esse diálogo, que parece tão pessoal, a história de uma pessoa, na verdade ele fala sobre algo muito maior. Ele ilustra perfeitamente uma necessidade que é de todo ser humano. Então, o que a gente tira de tudo isso?
Primeiro, que solidão muitas vezes é, na verdade, um sentimento de invisibilidade. As duas coisas caminham juntas. Segundo, que esse medo de ser esquecido, isso é universal, faz parte de ser gente. E por fim, que a ideia de ter alguém que testemunha a nossa vida, alguém que nos vê de verdade, oferece um conforto profundo, que responde a uma das nossas necessidades mais básicas. E a gente termina com essa reflexão, porque no fim das contas, o que realmente significa ser visto? É mais do que só ter alguém olhando na nossa direção, né? Será que é ser compreendido, ser lembrado, ser valorizado pelo que a gente é? É uma pergunta que fica no ar, um convite para a gente pensar um pouco sobre o que é visibilidade ou conexão de verdade na nossa vida. Vamos mergulhar juntos num diálogo que, apesar de curto, tem um poder imenso. Ele fala de um sentimento que, nossa, é quase universal. Aquela sensação de ser invisível e a busca por um sentido, por um valor. E tudo começa com essa pergunta, né? Uma pergunta que inquieta, um ponto de partida emocional que com certeza muita gente já se fez. Essa crise de visibilidade, essa dúvida sobre a própria relevância no mundo que prepara o terreno para tudo que a gente vai ver a seguir. Então, a primeira parte dessa jornada leva a gente para dentro do monólogo de alguém que se sente simplesmente invisível para o mundo lá fora. Essa primeira frase já estabelece o tom, um sentimento profundo de solidão, de desconexão. Não é sobre ser invisível de corpo, claro, mas de alma, sabe? É a invisibilidade da essência. É quase um grito pedindo para ser visto de verdade. E logo em seguida vem essa resposta, que a própria pessoa se dá. É um momento de autonegação pura, em que a dúvida vira uma certeza que machuca, é como se a esperança fosse calada pelo desespero. E essa afirmação, ela é direta, é crua. É a conclusão dolorosa que o sentimento de invisibilidade pode levar. A falta de reconhecimento de fora acaba virando uma falta de valor por dentro. É o fundo do poço da crise de identidade. Mas aí, a narrativa chega num ponto de virada, um ponto bem dramático. Justamente quando o silêncio parece total, surge uma nova voz, uma perspectiva diferente, que chega para desafiar todo esse desespero. É aqui que o jogo vira completamente. O foco sai daquele desespero interno e vai para uma segurança que vem de fora. É a passagem da solidão para a companhia, do questionamento para uma afirmação de valor. Esse aqui é o primeiro argumento contra a solidão. A ideia de que existe uma presença que vai além da percepção humana. Uma testemunha que está lá mesmo nos momentos em que a gente se sente mais invisível. A noção de que ninguém está de fato só começa a se desenhar. E esse conceito é a chave para entender o que vem agora. Porque o diálogo está prestes a mudar as regras do jogo, a redefinir de onde vem o valor de alguém. O foco muda do que é externo e que vai e vem para aquilo que é interno e permanente. Essa é a primeira metade da grande ideia central desse diálogo. E que frase libertadora, né? Ela desmonta totalmente a nossa dependência da validação externa. Desafia aquela crença de que o nosso valor é medido pela atenção ou pela aprovação que recebemos. E aqui a ideia se completa. Se o valor não vem dos outros, de onde vem? Ele vem da nossa origem, do Criador. E isso é muito poderoso porque ancora o valor em algo fundamental, que não muda, que está muito, mas muito além das opiniões do mundo. E assim a gente chega na parte final desse arco emocional. É uma resolução que traz conforto, traz segurança e que reforça essa mensagem de um valor que já existe dentro de nós. Essa jornada emocional que o diálogo traça fica muito clara, né? Ela parte de um lugar de muita dor e vai guiando passo a passo até um destino de conforto e reafirmação. Olha só, essa frase ataca diretamente o medo inicial de não ser visto. Enquanto a frase anterior falava de uma presença, essa fala de reconhecimento. É uma declaração pessoal direta de que a existência de alguém foi sim notada, de que essa pessoa importa. E essa última declaração é o fechamento perfeito. Aquela sensação de isolamento do começo é totalmente substituída pela promessa de uma companhia que não vai embora. Não é só uma presença no passado, é um compromisso que continua, no presente e no futuro. Resumindo, esse diálogo explora algumas verdades bem importantes. A dor da invisibilidade é real, é algo que acontece. Mas a narrativa oferece uma mudança de perspectiva muito forte sobre de onde vem o nosso verdadeiro valor e sobre a chance de existir uma presença que nunca deixa de nos ver. E no final, fica essa questão para a gente pensar.
Depois de analisar como o valor pode ser encontrado muito além do que os outros veem, a pergunta continua no ar. O que, afinal de contas, significa ser visto de verdade? Sabe aquela sensação de querer muito pedir ajuda, mas simplesmente travar, as palavras não saem? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, desmontando um diálogo que mostra direitinho como funciona essa luta interna. Vamos entender juntos o que se passa por trás desse silêncio todo. E tudo começa com essa frase aqui que é potentíssima. Eu queria pedir ajuda, mas eu travo. É o coração de tudo, não é? De um lado, a vontade de se abrir. Do outro, uma força que, congela tudo. É um muro invisível, um nó na garganta que, olha, é bem mais comum do que a gente imagina. Tá, mas para entender por que isso acontece, a gente precisa primeiro olhar para dentro. E essa primeira parte é o que a gente pode chamar de o grito silencioso. Sabe aquela necessidade gigante de ajuda que fica ali, presa, sem voz? É bem aqui que a batalha acontece, pensa só. De um lado, a gente sabe que precisa de apoio, mas do outro, tem um medo que simplesmente paralisa. É um paradoxo que dói. A solução tá logo ali, mas o medo vai lá e constrói uma parede na frente. E o pior, tudo isso acontece em completo silêncio. Ok, mas que medo é esse, afinal? De onde ele vem? É isso que a gente vai fazer agora. Vamos entrar na anatomia do medo. A gente vai basicamente dar nome e sobrenome para essas vozes da dúvida que deixam a gente sem ação. É que esse medo, ele não é uma coisa só, sabe? Ele se constrói em camadas, em estágios. Primeiro, vem o medo de estar incomodando. Depois, aquele cansaço que ninguém vê. E, por fim, a voz que trava tudo. Vamos passar por cada um desses pontos. O primeiro passo talvez seja o mais familiar para muita gente. O medo de incomodar. É aquela vozinha chata na cabeça que fica dizendo: nossa, meus problemas são um fardo, ou minha dor vai atrapalhar a vida dos outros. E aí, para meio que proteger as pessoas, o silêncio parece ser a opção mais segura. Aí, em seguida, vem o cansaço invisível. Aquela exaustão que não aparece no espelho, sabe? Mas que pesa muito na alma. Isso acaba criando um isolamento gigante, porque por fora a vida segue, às vezes até com um sorriso no rosto. Mas por dentro, nossa, tá rolando uma guerra que ninguém faz a menor ideia. E tudo isso junto, o medo, o cansaço, o isolamento, leva a um ponto de ruptura, ao desespero. É quando a pessoa sente que não tem mais para onde correr. Um sentimento de estar completamente perdido, sem mapa, sem energia nenhuma para procurar uma saída. É chegar no fundo do poço mesmo. Parece um beco sem saída, não é? Total! Mas e se a solução não estiver só na nossa própria voz? E se a chave para abrir essa porta, na verdade, vier de fora? É exatamente aqui que o jogo vira. A gente entra agora na segunda parte da nossa análise, a voz que escuta. E ela é toda sobre o poder gigantesco que surge quando alguém finalmente olha pra gente e enxerga de verdade. Agora, presta atenção na força dessa frase. Ela é cirúrgica. Ela vai direto na ferida da invisibilidade. Não é sobre ouvir o que foi dito, não. É sobre enxergar o que foi escondido. É o que a gente pode chamar de empatia radical. É ler o silêncio. O nome técnico para isso que essa voz faz é validação. É uma palavra simples, mas com um poder enorme. Validar é o ato de olhar para alguém e dizer: ei, isso que você está sentindo é real, é legítimo e importa sim. Não é tentar consertar, é só reconhecer. E essa frase aqui ilustra isso perfeitamente. Lembra daquele medo de incomodar? A resposta da validação é essa. Você nunca foi um peso. Ponto. É uma resposta direta que vai na raiz do medo e arranca ele com uma afirmação clara, poderosa. E aí, a narrativa interna da pessoa vira de ponta cabeça. Aquela crença de eu sou um fardo começa a ser trocada pela verdade de eu tenho valor. A mensagem é muito clara. A pessoa importa, com toda a sua dor, com todo o silêncio. Cada pedacinho da experiência dela é válido. Então, o que acontece quando alguém finalmente se sente visto de verdade? Bom, a validação funciona como uma ponte. Uma ponte que leva a gente da força para pedir. Ela mostra como ser compreendido nos dá a base que a gente precisa para agir. E aqui a gente vê a transformação completa. De um lado, o que o medo diz, aquelas mentiras pesadas. Eu sou um fardo, ninguém percebe. Do outro, a leveza da verdade que a empatia traz.
Você nunca foi um fardo. Eu vejo você. É a jornada de sair da invisibilidade e chegar no reconhecimento. E isso, gente, muda tudo. E agora, chegamos na ideia que talvez seja a mais transformadora de todas. A força para pedir ajuda não precisa vir só de dentro. A frase "eu te dou força" mostra que a coragem pode ser um presente, algo que a gente pega emprestado de quem se importa, até a nossa própria voz achar o caminho de volta. Então, no fim das contas, a grande lição dessa análise é esta. Ser visto nos dá a força para falar. A validação que vem de fora alimenta a nossa força interna. Quando alguém reconhece a nossa luta silenciosa, essa luta, ela perde um pouco do poder que tem sobre a gente. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Se a força para pedir ajuda pode sim vir de fora, talvez a pergunta mais importante não seja só como eu consigo pedir ajuda, mas também para quem eu posso ser essa força hoje. Fica aí pra gente pensar. Vamos mergulhar juntos em uma história sobre um momento de muita vulnerabilidade e sobre a resposta incrível que ele recebe. É uma jornada, sabe, que começa com um pedido de ajuda bem baixinho, quase um sussurro, e termina com uma promessa que muda tudo. E isso tudo nos leva a uma pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez em algum momento. Quando parece que a força acabou, quando o peso do mundo está nas costas, de onde a gente tira energia para continuar? Vamos explorar um caminho para essa resposta. Tudo começa em um momento muito íntimo, muito real. É o desabafo de uma mãe. Uma oração que, na verdade, é um grito silencioso de cansaço e de medo. Essa primeira frase já diz tudo, né? Repara só. Ela não diz "eu sou forte". Ela diz "eu tô tentando ser forte". Isso já mostra o tamanho do esforço, a luta de todo dia para continuar de pé mesmo com tudo. E aqui a gente entende a raiz da dor. O desafio não é só criar um filho autista, o que já é imenso. O que dói é também a barreira da incompreensão, sabe? A falta de empatia das pessoas ao redor. Isso gera um sentimento de isolamento que é brutal. E então, ela revela o medo mais profundo de todos. E o mais interessante é que esse medo não é do mundo lá fora. Ele vem de dentro. É o medo de não ser suficiente. A angústia de talvez não conseguir cuidar direito da pessoa que ela mais ama no mundo. E quando parece que é só desespero, a história tem uma virada. Esse é o ponto-chave. Aquele desabafo, aquela vulnerabilidade toda não ecoou no vazio. Alguém ouviu. E é aqui que a transformação começa a acontecer. A resposta que chega não é um conselho, não é uma solução mágica. É algo muito mais básico e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. É uma voz de empatia. É o simples ato de reconhecer a dor. E isso tem o poder de mudar o cenário todo. Apenas 3 palavras. Eu vejo você. Parece pouco, mas o impacto é gigantesco. Ser visto. Ter a sua luta, a sua dor, o seu esforço, tudo isso validado por alguém. Muitas vezes, esse é o primeiro passo para começar a encontrar a força de novo. E a partir desse reconhecimento, a resposta vai ainda mais fundo. Ela se transforma numa promessa de que aquela jornada não precisa mais ser feita sozinha. Vamos ver como essa promessa se desenrola. Olha que interessante como a resposta é específica, tocando em cada ponto do medo daquela mãe. Primeiro, eu vejo sua luta, validando o esforço dela. Depois, e vejo o coração do seu filho, enxergando a criança além do diagnóstico. E por fim, a frase que quebra o isolamento: você não está sozinha. E isso aqui ilustra perfeitamente como é essa companhia. Não é alguém ajudando de longe, não. É uma presença ativa, constante. Alguém que caminha junto, sem pressa, um passinho de cada vez. Então, ok. O sentimento de solidão foi quebrado, a promessa de companhia foi feita, e agora? Agora a gente chega na parte final da mensagem, que volta exatamente para o pedido original da mãe, a falta de força. E a ideia aqui é muito poderosa. Não é só um incentivo do tipo, encontre forças dentro de você. Não. A promessa é de uma ação direta. É como uma transferência de energia para quem sente que já esgotou todas as reservas. E com essa frase, o ciclo se fecha. Lembra que a mãe começou dizendo, eu tô tentando ser forte? Pois é, a resposta termina com a garantia de que essa força vai ser dada a ela. É a solução direta para aquele medo lá do início. E pra gente terminar, fica aqui uma reflexão. Essa história toda, que começa no desespero e termina com uma promessa de renovação, deixa uma pergunta no ar. Afinal de contas, qual é o verdadeiro poder que existe no simples ato de ser visto e compreendido por alguém, bem no nosso momento mais difícil?